Já tentaram dominar o mundo controlando por meio do medo de alterações climáticas? Já tentaram controlar o mundo pelo medo da escassez de combustíveis fósseis? Sendo que petróleo não é combustível fóssil, né? Vamos parar com esse negócio, não tem nada de fóssil ali. Não é combustível fóssil. Eu também sempre achei. Já tentaram controlar o mundo com o medo da guerra atômica, já tentaram controlar o mundo com o medo da Guerra Fria, já tentaram controlar o mundo com o medo do HIV, já tentaram... Opa, peraí, HIV, cara. Acho que aqui a gente encontrou um veio, hein? Medo de doença. Por que medo de guerra atômica? O cara que mora lá no Pinheirinho, o cara que mora lá em Paraibuna, você vai explodir uma bomba lá em Bruxelas, o cara lá em Paraibuna falar, a galinha botou ovo hoje. É verdade. Não vai fazer diferença para ele. Não, o medo de uma guerra atômica, o medo de alteração climática, o cara, o verão tá quente, o inverno tá frio, cadê a alteração climática? Tudo bem, o verão desse ano não foi tão quente, mas foi quente. O inverno desse ano não foi tão frio, mas foi frio. Ah, não choveu esse ano. Bom, período de estiagem sempre acontece. Ele não consegue sentir a alteração climática, o medo da alteração climática não pega ele. Então, na hora que eles falaram do HIV, falaram assim, cara, esse medo consegue ultrapassar fronteiras. Esse medo pula o muro das fronteiras dos países. O medo invisível. O medo da doença. Esse é o rumo. Vamos aperfeiçoando essa ferramenta. Ah, mas HIV ficou estigmatizado, é uma doença para quem faz sexo desprotegido, é uma doença de populações que têm um tipo de ideologia de gênero. Tá, a ferramenta foi boa, mas foi meio falha. A gente tem que pegar alguma coisa que seja assim, simplesmente o fato de você estar vivo, você está arriscado a morrer. Não é porque pro HIV o cara fala, bom, eu sou celibatário, então o HIV não me assusta. Fala, puta que pariu. E a senhora, eu sou viúva, estou na menopausa, esse troço, puta que pariu. É verdade. E seus filhos podem falar, meu filho tem 5 anos, rapaz, não vai pegar esse troço não, porque ele não faz sexo. Então, cara, assim, foi uma ferramenta de terrorismo boa, mas ela tinha suas falhas, porque ela era segmentar, ela era estanque. Eu preciso de alguma ferramenta que aterrorize o povo com medo da morte, que seja capaz de ultrapassar qualquer fronteira. Certo. A fronteira do país, da nação, da sexualidade, da religião, da ideologia, qualquer fronteira. E quem provoca isso? É a tal da NON? Vamos lá. Recomendo que o pessoal pesquise aí. Quem que você acha que é o dono do Google? Sergey Brin? Larry Page? Não. Quem que é o dono do Google? Vanguard, BlackRock, Street Global, JP Morgan. Quem que é o dono do Facebook? Mark Zuckerberg? Não é? Vanguard, BlackRock, JP Morgan e Street Global. Quem que são os donos do Twitter? Quem que são os principais acionistas que fazem parte do board? BlackRock, Vanguard Group, State Global, JP Morgan. Quem que são os donos da Monsanto? Quem que são os donos das 5 principais empresas da Big Pharma? Quem que são os donos das 5 principais empresas do Big Agro, do Big Tech, do Big Petro? Quem que são as 5 principais empresas donas das 5 principais indústrias do Big Entretenimento? Quem que é o dono da Disney? É a família Walt Disney? Não. JP Morgan, Vanguard Group, BlackRock e Street Global. E o que eles querem com isso? Se você pudesse ser dono do mundo e você tivesse o dinheiro e o poder e a influência suficiente para isso, você não ia querer ser dono do mundo, não? Mas dessa forma, que adianta viver numa ilha de prosperidade, num mar de gente pobre? Tudo bem, me fala isso no dia que você estiver fazendo um passeio lá em Paraty, num iate de 60 pés, tomando Veuve Clicquot, lá no Flybridge. O cara fica não faz diferença. Enganado, o cara não, ele não é alienado. Ele alienou os outros. Ele não é o alienado. Ele alienou outras pessoas. Eu tenho um iate de 350 milhões de dólares que eu fico fazendo passeio pelo Mediterrâneo, me desloco da minha mansão nos Hamptons para o meu iate através do meu jato particular e depois de um helicóptero que pousa no heliponto que tem no meu iate, levo meus amigos para lá, a gente fica tomando champanhe e comendo lagosta. O que te incomoda no mundo? Eu acho que tem gente demais no mundo. É que assim, eu sempre falo isso. Eu tenho um amigo meu que trabalhou na Andrade Gutierrez lá na Venezuela. Ele fala que lá eles moram literalmente em condomínios fechados, que tem tudo lá dentro, porque fora não tem nem animal mais para comer. A coisa e dentro... Então, tipo assim, mas o que adianta viver fechado dentro de um condomínio e a minha comida chega de caminhão com escolta militar? E você acha que faz alguma diferença para esse pessoal? Então eu não consigo pensar assim. Eu sei, eu também não consigo. Mas fico tentando imaginar, porque é tão gostoso você ir a pé na padaria, comer um pãozinho. Só que se você não pensar... fazer as coisas normais da vida. Sun Tzu. Lembra? O pessoal cita muito aí a Arte da Guerra, mas acho que ninguém leu aquele livro. É um livro pequenininho assim. Eu nunca li. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você conhece a você, mas não conhece o seu inimigo, você vai perder metade das batalhas. Se você conhece o seu inimigo, mas não conhece a você, você também vai perder metade das batalhas. Se você conhece o seu inimigo e conhece a você, por mais que tarde, a vitória vem. Mas se você não conhece você e não conhece o seu inimigo, você já perdeu essa batalha antes de sair da cama.
Então assim, eu não consigo imaginar, eu recomendo que você tente. Porque é assim que o seu inimigo pensa. É assim que esses metacapitalistas pensam. Então eles têm muito poder agora, têm muita influência agora e podem comer a sua liberdade, colocar você dentro de uma gaiola, num laboratório, transformando você numa cobaia. O único jeito que você tem de começar a resolver o problema é como? Dar o diagnóstico certo. Você tem que entender qual é a situação. Depois, dentro da medicina, se eu tiver o diagnóstico correto, filho, até um chimpanzé trata você. Porque a arte está onde? No diagnóstico. No diagnóstico. O cara está tendo uma crise de enxaqueca ou ele está tendo um início de meningite? Os sintomas podem ser parecidos. Dor de cabeça lancinante, tontura, vertigem, sensação de mal-estar, vômito. Se eu errar o diagnóstico, é capaz de eu internar um cara que estava só com uma enxaqueca tensional e mandar o cara de meningite para morrer em casa. Se eu der o diagnóstico certo, daí para frente, o diagnóstico está correto, o tratamento funciona. Concorda? Para você poder começar a se livrar do problema, então qual que tem que ser a primeira medida? Dê o diagnóstico certo. Conheça você e conheça o inimigo. Só a partir desse entendimento é que você começa a construir uma ponte de onde você está para onde você gostaria de ir. Se você não... mas eu não entendo como é que o cara pensa assim. Você está e destinado a ser mais no futuro. Entenda você, o famoso religue-se, e depois, meu filho, vai lá e entende como que a cabeça do inimigo funciona. Eu acho que o homem prefere não acreditar do que... Porque parece que se ele acreditar nessas conspirações, as teorias, assim, os caras ficam meio malucos, né? Não tem mais teoria, né?